Olá, professor Wagner na área. Bom, nessa aula nós vamos trabalhar o tema, o aspecto evolutivo das plantas, entender como que elas surgiram no planeta Terra, né, pensando numa linha evolutiva, né, no pensamento mais assim cronológico das coisas, né. Então, a gente sai da planta menos evoluída à planta mais evoluída, tudo bem? Nesse caso, a gente vai entender um pouco os princípios, né, do entendimento das características evolutivas e dos tipos de plantas que nós temos, né, no geral, né? Então, quando a gente pensa no aspecto evolutivo, então temos lá, né, por volta de 480 milhões de anos atrás, as plantas colonizaram a parte emersa do planeta Terra, né? Então, primeiro que a origem da planta se dá das algas. Apesar das algas, principalmente as algas pardas que nós estudamos, as algas apresentar características muito parecidas com a das plantas, né? Apesar de folha, clorofila, fazem fotossíntese, são autotróficos, mas elas não têm estruturas que lembrem uma planta terrestre. Mas foi das algas que adentrou a terra que surgem as primeiras plantas, né? A primeira planta a surgir a gente chama ela de briófita, que todos vocês conhecem, que é o que? É o musgo, é aquele musgo da parede, quando você vê aquela parede verde, todo lugar onde tem umidade de água, ou seja, umidade, água ali parada, uma pocinha de água por muito tempo, nos cantos da, nos cantos úmidos do quintal, a gente vê um tapetinho verde, parece um gramadinho verde, mas bem fininho, um tapetinho verde. Isso é o musgo, né? É conhecido como briófita, né? Então, as briófitas são as primeiras plantas terrestres a surgir no planeta. Elas são as plantas conhecidas como avascular, né? Significa que elas não têm vaso de condução. É porque todas as plantas, como os seres vivos, no caso os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis, né? E até as minhocas, os anelídeos, apresentam, e os anfíbios também, apresentam vasos de condução de substâncias dentro do corpo. Então, ela já apresenta, no caso, ela não apresenta ainda esses vasos de condução. O que ela transporta? Seiva elaborada ou seiva bruta, né? Então, nesse caso, por que elas são tão pequenas? Por que elas são, assim, muitas vezes até microscópicas? A gente tem para ver as estruturas, temos que usar uma lupa de aumento. Porque nesse caso ela não tem vaso de condução, então ela transporta a substância de célula para célula. Então a célula pega a substância, por exemplo, água e sais minerais e matéria orgânica da fotossíntese e vai transferindo lentamente de célula para célula. Isso dificulta o seu crescimento, tá bom? Então a gente vai começar a ver essa parada aí que é bem interessante sobre a evolução das plantas, tá bom? Então, bom, todas elas apresentam, né, na característica clorofila, né, que é a características dos seres autótrofos, né, que produzem seu próprio alimento, né. A material de reserva dela é o amido, que é o carboidrato responsável pelo armazenamento dela de energia. Então, ela produz a fotossíntese, utiliza a fotossíntese para produção de energia. Lembra? Fotossíntese, gás carbônico, água e sais minerais e luz, né? E no caso, na verdade, seria mesmo gás carbônico, água e luz. Essa conjuntura faz com que ela produza glicose em forma depois reserva de amido, né? E esse amido é a reserva dela que fica guardado dentro do seu corpo, né? Da parte vegetativa celular falando. E a parede contém celulose, né? Nas plantas, né? Principalmente celulose, muito utilizada para quê, galera? Para fazer papel, fazer papelão, né? Utilizado nas indústrias, né? O que é uma planta entre os seres vivos conhecidos e estudados, né? Então, definindo basicamente, planta é um eucarionte autotrófico pluricelular complexo que possui clorofilas A e B, em plastos amido como reserva celulose na parede celular e pode apresentar células com dois flagelos anteriores, né?
Apresentam reprodução assexuada e sexuada em sua maioria, né? As primeiras plantas não apresentam flores, não apresentam semente, não apresentam, como eu posso dizer, flores, frutos e semente. Elas reproduzem por esporos, que é o caso que a gente vai estar vendo, né? Esporos, né? Esporos lançados na natureza, alguns lançados no próprio lugar onde ela está ali mesmo, porque ela não tem a dispersão dos esporos. Diferente de plantas mais evoluídas, que tem a sua dispersão de semente devido aos frutos muito mais longe. Então, um pássaro come uma goiaba, essa goiaba, que é uma planta mais evoluída, né, uma goiabeira, come essa goiaba e com as sementes dentro do seu sistema digestório, que vai passar pelo processo de quebra da dormência, e aí quando ela evacuar a ave ou outro animal, aí ali naquele local a planta vai germinar. Bem interessante. Então, olha o processo evolutivo. Isso fez, por isso que as frutas são muito adocicadas, são doces, são coloridas, são cheirosas. Não é para nós, é para chamar a atenção dos animais, os dispersores de semente, tá bom? Que são aves, mamíferos, alguns insetos, mas principalmente aves e mamíferos, né? Então a gente vai estar dando uma olhada nos tipos de plantas na linha evolutiva. Vamos lá ver. Então aqui a gente tem um cladograma mostrando a linha evolutiva, tá bom? A gente chama essa parte aí bem interessante, né? Então você tem lá, né, algas vermelhas, então você tem lá um ancestral eucarionte, porque a partir daí tudo é eucarionte. A única que é da linha dos procariontes são as algas cianobactérias, né? Que são as bactérias primitivas, elas foram as primeiras responsáveis pela produção de oxigênio no planeta. Então você tem a linha evolutiva, um ancestral comum, eucarionte, e foi se ramificando a alga verde, até depois da alga verde, né? Ela adentra a terra, né, no substrato terrestre e gera então as primeiras plantas terrestres. Vem a briófita, que como eu falei para você, uma planta muito mais simples para chegar às pteridófitas que a gente vai estar olhando aqui, tá bom? Então, vamos lá, briófitas, né? Então, briófitas, como eu falei, é aqueles que a gente vê que são os musgo, aquele que fica nos cantinhos, nos lugares úmidos, tá bom? São avasculares, não possui raízes, não possui folhas definidas, não tem tronco, não tem flor, não tem nada. Ela é bem simples. É uma alga que se adaptou e se modificou. Então, ela é dessa forma. E o que é importante a gente entender é a alternância de geração, né? Então, aqui é a linha de geração, ciclo de vida. Vamos pensar, desse lado, de geração, desenvolvimento da espécie, né? Então, você tem lá meiose, né? Que é quando é assexuada. No caso, não necessita da troca do material genético entre macho e fêmea, material genético masculino e feminino, né? E depois você tem a alternância de geração, tá vendo lá? Já entra na germinação lá, esporos, né? Que é N, que é N? Metade do número de cromossomos, né? Então há uma quebra e aí você começa a produzir gametofito, né? Gametofito de planta, gameta de planta. E aí numa linhagem de gametas dividida em dois, masculino e feminino, onde eles se juntam e gera a nova espécie de briófita, tá bom? Isso é alternância de geração, por isso que ele está dividido em duas cores, porque é assim que ocorre, quando é uma geração de meiose assexuada e depois ele gera uma alternância sexuada, onde precisa de macho e fêmea. Outra coisa importante que nós temos aqui para estar matando essa charadinha aqui, né? Então aqui você tem a reprodução, tá? Importante. O gametófito masculino, que produz os gametas masculino, chamado anterozoides, e o gametófito feminino, que produzem gameta feminina e osfera. Então, da planta, a gente chama masculino, né? O material, o órgão reprodutor da planta masculino, anterozoide, e feminino, osfera, né? Então, os gametas são produzidos por pequenas cápsulas denominadas gametângios, né?
São órgãos reprodutivos das plantas. O masculino é anterídeo e o feminino arqueogônio. Então, o que acontece é que quando eles estão na época de reprodução, como qualquer ser vivo, ao encontro, né, quando é de alternância genética, de alternância de reprodutiva, né, que a gente fala, de geração. Então você tem lá o encontro, né? Olha lá, o anterídeo masculino, ele tá lá, tá vendo anterosóides, parece espermatozoide mesmo, vocês estão vendo? Com duas caudinhas, dois flagelinhos, e aí vai entrar onde? No arqueogônio ali, na osfera, a osfera produz, e eles se encontram onde? Fora. Eles se encontram fora, no meio líquido, e ali eles ocorre o quê? O desenvolvimento da nova espécie da briófita mesmo. Então, ó, as briófitas dependem da água da chuva para a fecundação, ou seja, para que os anterosóides alcancem os arqueogônios, né? Então, é necessário que ocorra água, né? Porque ó, tanto a fêmea, planta fêmea, planta macho, vamos pensar por esse lado, eles liberam o material genético, cai ali, perto deles mesmo. E aí a água vem e no movimento da água consegue juntar eles, né? Então os anterídeos conseguem nadar, né? Se movimentar até os arqueogônios, onde vai ocorrer a fecundação e ali vai gerar a nova espécie da briófita, né? Então começa de nova linha, né? Então aqui você tem todo o processo da meiose, né? Que é como se fosse a divisão celular mesmo, esporos, né? Então tá lá, divide em gametófito masculino, gametófito feminino, aí ele se diferencia em anterídeo e da feminina arqueogônio, tá bom? Aí depois produz anterozoide e osfera. E aí ele se junta e forma o zigoto, como se fosse do corpo humano, quando o espermatozoide encontra o óvulo e forma o embrião. Na planta também, tem embrião na planta e tem embrião nos seres vivos do reino animal, tá bom? É bem interessante estudar as plantas. É que é bem complexo, né? Quando a gente estuda as plantas, parece ser uma coisa assim tão simples. Você vê folha, raiz, caule, fruto. Nossa, não tem nada. Não, mas é uma coisa tão mágica quando você se aprofunda. Tem que gostar, né? Eu sei que muitas vezes a gente estuda só para fazer uma prova ou para passar no vestibular. Mas eu, sinceramente, eu amo biologia, sou biólogo, adoro mesmo de coração e eu adoro estudar, entender como que as plantas, né? Desde uma sementinha até chegar numa árvore, aquelas de 80 metros de comprimento, onde precisa de 10 pessoas para abraçar o seu tronco. É muito lindo isso aí, cara. Então, vamos lá, continuando então, galera. Então, o que vocês estão vendo aí é a formação da planta, da briófita, do musgo, aquele musgo que eu falei que tem em lugares úmidos, né? Aquele tapetinho verde bem fininho. Então vocês estão vendo todo o processo, né? Você tem lá o gametofito masculino e feminino, onde vocês estão vendo o símbolo da seta, né? E da cruz. A liberação, né? Dos arqueogônios e o anterídeo jovem. Ao encontro, né? Tá vendo lá o anterídeo liberado, o anterozoide se encontra o arqueogônio é fecundado e aí começa a desenvolver o embrião e formar uma nova planta, né? Uma nova briófita, onde essa briófita, quando ela está na época de reprodução, ela libera, né, a parte de cima que vocês estão vendo, parecendo um chapéuzinho, né? Ele rompe e libera grande quantidade de esporos, começando o ciclo de novo. Esses esporos cai no solo, fecundado, porque ali já é como se fosse semente, mas não é semente, é esporo, tá bom? Então esses esporos já contendo o embriãozinho vai se fixa e começa a gerar todo o processo de novo, né? Então é bem interessante como corre esse processo aí, tá bom? Então nós temos alguns exemplos, né? Vamos lá ver alguns exemplos. Não sei se vocês já chegaram a ver isso na própria natureza ou em livros, né? Ou por curiosidade, nós temos lá, que a letra A é as hepáticas, né? Elas são bem fininhas mesmo, é legal a gente ver no microscópio, né? Se tivesse aí na escola, daria para ver, numa lupa de aumento, né? Então você tem aqui, né? Você tem a Anthoceros, né? Outro exemplo, né? Então você está vendo ali, ó, mais uma vez a cápsula madura rompendo-se para liberar o esporo. Mesmo processo da reprodução. Depois chegamos aqui, né?
na nas pteridófitas. Então, fechou sobre as briófitas, beleza? Então, as briófitas são as primeiras plantas terrestres a surgir. Elas são avasculares, ou seja, não tem vaso de condução que libera seiva elaborada e seiva bruta. Seiva bruta, aquela água com sais minerais que sobe para as folhas, e seiva elaborada é quando ocorre o processo de fotossíntese e desce alimentando toda a própria planta. Então vamos falar das pteridófitas. Bom, legal, as pteridófitas muito comum na época do processo evolutivo das briófitas, depois de uma linha evolutiva originam as pteridófitas, tudo bem? As pteridófitas eram muito conhecidas na época dos dinossauros, aquelas grandes, pequenas árvores, mais desenvolvidas com folhas enormes, bem grandes mesmo. Elas eram as pteridófitas, né? Para quem não lembra das pteridófitas, é a samambaia. Sabe a samambaia da casa de vó, que fica no xaxi? E fica caindo assim, parecendo uma peruca, assim, bem bonita, folhas com as bolinhas grudadas nelas. Essas são as samambaias, essas são as plantas conhecidas das pteridófitas, né? As pteridófitas, no caso, elas são vasculares, ou seja, elas têm vasos de condução, elas transportam substância bruta e substância elaborada, tá bom? Através de dois vasos, xilema e floema, né? Xilema e floema, sobe e desce, são a condução da substância na planta. São como pequenos vasos, como se fossem vasos do nosso corpo, como se fossem vasos sanguíneos, como se fossem veias ou artérias, transportando substância e alimentando toda a planta. Tudo bem? Com água e sais minerais e nutrientes, né? Bom, vamos lá. O corpo vegetativo é diferenciado em raiz verdadeira, aí tem raiz verdadeira mesmo, tá bom? O caule geralmente é subterrâneo, né? Então quando você vê lá um xaxi, dá uma olhada. Você tem o caule, ele é deitadinho lá, ele é subterrâneo muitas vezes lá, ou aparece um pouquinho para fora, tá? As folhas são geralmente modificadas com folíolos, né? Que elas vão se desenrolando e vai formando aquela folha enorme, grande, chegando a 2 metros de comprimento, 3, dependendo da espécie, né? Outro detalhe importante para os vestibulares da vida, não produzem flores, sendo, portanto, criptogamas, né? Porque é a classificação quem não produz flores, né? Caracterizado por criptogama é a classificação dela. Reprodução parecido um pouco com as briófitas, mas um pouquinho mais evoluído, tá bom? Então, os esporófitas é o vegetal duradouro e predominante na natureza, constituído de raiz, caule e folha. O gametofito vegetal efêmero é uma planta reduzida, verde, independente dos esporífitos, né? Então, mesmo processo, eles têm órgãos reprodutivos, como nas briófitas, anterídeos e arcogônio. Anterídeos masculino e arcogônio feminino, tá bom? Também tem reprodução, a geração, né? Alternância de geração, né? Podendo ser assexuada, sexuada. Então é bem interessante a gente dar uma lida nisso depois, tá? Vamos lá. Isosparadas produzem esporos dos mesmos tamanho, igual. Exemplo, samambaia. Aquilo que eu falei, você pega uma samambaia, tá cheio de bolinha. O que são aquelas bolinhas? São esporos, pseudo-sementinhas, que ao cair na terra, esses esporos são liberados e aí ela germina uma nova samambaia. Temos heterosporadas, produzem esporos de tamanho diferentes, né? Os microesporos e os macrosporos, né? Exemplo é a selaginela, tá? Tem uns nomes da botânica bem complexos, tá? Eu não decoro o nome, eu tento entendê-los, tá? Não vou ficar louco. É a mesma coisa do cara querer ler a Bíblia toda e no final o cara pergunta, e aí, entendeu? Não. A mesma coisa. Então, ciclo vital com alternância de gerações esporofito, né, 2N, gametofito N. Então é mitose e meiose no processo. A mesma coisa, tá? Ó, segue a mesma linha, tá bom? Ó. Então, aquela explicação das briófitas serve para essa, tudo bem? Então vamos lá. Vamos entender mais um pouquinho das plantas. Vamos ver como que ocorre a sua reprodução bonitinha no desenho aí, no esquema.
Então aqui a gente tem, né, o desenho representativo do esquema, alternância de geração, lá tá vendo? Cor rosa e cor azul, não quer dizer que é menino ou menina, né? É a questão mesmo da geração, né? Então a gente tem lá no processo meiose e mitose, assexuado e sexuada, né? Nós temos então lá, tá vendo? Aquele é o desenho da samambaia, né? Que vocês estão olhando lá. O caule, né? As raízes saindo, né? E atrás das folhas, né? Sempre na parte de trás, você tem um monte de bolinha, né? Essas bolinhas que a gente chama de soro, né? A gente chama de soro que está nos folíolos, que são as pequenas folhas. Por isso que a gente chama. Você pode falar folha, mas a gente fala folíolos, né? E atrás dos folíolos tem os soros 2N, né? Nesse caso, né? E aí, nesse processo, ocorre a quebra desses soros e a liberação dos esporos, como nas briófitas. Esses esporos estão N, né, sendo macho e fêmea, cai também no meio líquido, no meio úmido, se encontram e começa o processo de nove. Então ele forma lá o gametofito N e monóico, né? Nesse caso, masculino e feminino. E aí ele forma, né, outro processo, né, que é lá o anterídeo. O anterídeo encontra o arqueogônio e aí ele gera e forma o zigoto, onde o zigoto vai gerar a geração esporífito 2N e começar a samambaia de novo que vocês estão vendo, bem pequenininha, nascendo lá uma folha grande, duas folhas pequenininhas, até formar aquela planta enorme que eu te expliquei para vocês, tá bom? Tem aqui uns exemplos dela aqui, ó. Então a gente tem aqui uns exemplos, né, de pteridófitas. Nós temos a Filecíneas, né? Ela é pequenininha, arredondada, né? Ela não cresce muito. Nós temos também o trevo de 4 folhas, é uma pteridófita. Então, quando você acha um trevo de 4 folhas, você acha um pote de ouro. Sempre tentei, nunca achei. Mas quem sabe um dia. Nós temos o exemplo também da Licopodius, tá vendo? Ela cresce assim, parecendo uma graminha, né? Então ela tem lá umas folíolas do lado e ela cresce para cima, um galinho bem fino para cima com duas divisões, né? E nós temos esse exemplo também aqui que é a Exetíneas, né? Também é típico, né, de algumas regiões, principalmente regiões de Mata Atlântica. O lugar onde você mais encontra as espécies das pteridófitas é na Mata Atlântica, na mata de serra mesmo, sabe? Perto do mar. Tem que ter muita umidade, ela nunca vai crescer em lugares onde é seco. Caatinga, Pantanal, Cerrado. Tem que ser lugar onde chove muito, onde tem muita água, muita encosta. Ela cresce e ali ela forma aquelas folíolas bem grandes, bonita, com esporos, bem vistoso, né? Então aí são os exemplos, tá bom, galera? Então era isso. É só pra gente entender um pouco, não tem muito assim de se aprofundar nela. Elas são simples. Então vamos lá, linha evolutiva. Briófita, planta original, primeira da terra, surge da linha da alga, alga dentro da terra, se adapta e gera aquela plantinha que vocês estudaram comigo. Depois a briófita com o tempo, no processo evolutivo, se adapta e gera uma nova linha que é as pteridófitas, que aí ela é mais desenvolvida, umas folhas maior, um caule subterrâneo, raiz verdadeira, né? Esporos mais vistosos, né? Uma reprodução muito mais prática do que as briófitas, né? Dela apresenta vaso de condução, seiva elaborada e seiva bruta. Então, no caso das briófitas, é célula a célula, avascular, tudo bem? Isso é importante vocês entenderem para o vestibular. Matou essa charadinha? Não precisa decorar nome complexo, não. Isso é coisa de louco. Entender a forma de vida e sua reprodução. Pronto. Dá para fazer o vestibular essa parte. Valeu, galera. Muito obrigado.